Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor a todos vocês. Estão me ouvindo bem aí? Oh, glória! Espero que todos estejam bem. Em nome de Jesus, mais um dia abençoado para as nossas vidas, mais um dia que o Senhor preparou para nós, por isso nós estamos alegres, por isso estamos aqui mais uma vez para louvar, adorar o nosso Deus, porque só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de ser adorado. E antes de iniciar o nosso culto, mais um culto de final de mês, eu quero que você vá lá no seu grupo, convide as pessoas para participar do culto junto com a gente. Ainda não é final de ano, gente, é só final de mês de novembro. Ainda temos um dezembro inteiro aí, né, pela frente, um dezembro inteiro aí que o Senhor preparou para nós, tá bom? Então vamos iniciar o nosso culto, né? O último culto do mês, penúltimo culto do ano. Vamos iniciar aí o nosso culto nessa manhã e eu quero chamar a nossa irmã Clausilane, que vai estar orando ao Senhor nessa manhã. Amém, Clau? Terrei aqui. Amém. Amém, Lu. Paz do Senhor a todos. Um bom Amém. dia. Pai, nós te louvamos por esse momento tão alegre, no qual nós podemos agradecer ao Senhor, agradecer e cultuar o Senhor ao mesmo tempo, Deus. Oh Deus, quantas pessoas estão chegando, como é maravilhoso saber que o seu nome está sendo divulgado, Senhor. Ó Deus, o Senhor hoje me fez ter um sonho de que eu estava dentro da empresa Presente de Deus e ali eu participava de todos os processos. E o Senhor, ó Deus, usava as pessoas. Ó Deus, eu te louvo porque dentro dessa empresa o Senhor atua nos processos das vidas, Pai, das vidas que estão em contato conosco. Eu peço ao Senhor que vá ao encontro de cada um, de cada líder que está evangelizando cada pessoa individual e participe sim daquele projeto, porque o Senhor tem liberdade no meio de nós. Ó Deus, fica aqui nesse grupo, fica aqui nesse momento, nessa live, ó Deus, e age conforme o teu poder. Fala conosco, se nós não estamos tendo a direção certa, fala conosco, Pai, para usar a palavra do Senhor, porque a tua palavra fala que lâmpada ela é para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, em nome de Jesus, nos orienta, nos instrua, aquele aquele que está sendo evangelizado, que às vezes tem dificuldade de entender pela nossa boca, fala conforme o teu Espírito Santo. E da mesma forma eu peço que o Senhor direcione o coral, direcione, ó Deus, a dirigente que está, ó Deus, na condução dessa live, que o Senhor direcione, Deus, aqueles que estão assistindo, que o Senhor direcione o pastor que vai trazer a palavra, que seja a tua boca a falar, que seja o teu espírito a falar, e não carne nem sangue. Obrigada pela comunhão entre nós. Essa semana foi a semana em que teve o dia de ação de graças, e hoje nós podemos dar graças ao Senhor, porque estamos de pé, e as suas misericórdias se renovaram sobre nós. É assim que eu oro, te agradeço, dedicando tudo ao Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus e graças a Deus. Obrigada pela oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida também, Clau, em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor nessa manhã. Eu vou estar lendo o Salmo 126. Se você quiser acompanhar aí, tá? Eu vou ler aqui para ganhar tempo. Salmo 126 vai dizer assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, eram como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós.
pelas quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Que você possa ser edificado através dessa palavra nessa manhã, em nome de Jesus, viu? Eu quero chamar a irmã Eliana, que vai estar louvando nessa manhã. Amém, irmã Eliana? A senhora já está aí? Amém, glória a Deus. Bom Aleluia. dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos Amém. louvar para o Senhor. Como é eu sozinha, eu vou louvar no Play Black, viu? Aleluia, Jesus. Ô, glória. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estão me ouvindo? Glória a Deus. Ela viu quando o mestre ali chegou. Numa casa ele entrou, ela então se apressou para fazer o que sentia. Aleluia. Ela pegou um perfume muito raro dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo a usar naquele dia. Repudiar o gesto dela, ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tempo que chorava, os pés dele ela molhava, mas com o cabelo ela o enxugou. Só ele e ela sabia o porquê da adoração. O perfume exalava um cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela, já tinha perdoado ela e dado a ela salvação. Servi-la, ele não tem preço. Adorar ele não tem preço. Viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele, a minha salvação. Servir a ele não tem preço. Agora ele não tem preço. Viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele, a minha salvação. Oh, glória! Aleluia! Tu és lindo, Senhor. Santo é o teu nome. Aleluia! Oh, glória! Santo, santo é o teu nome. Repudiar o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tempo que chorava, os pés dela ela molhava, mas com o cabelo ela o enxugou. Só ele sabia o porquê da adoração. O perfume exalava um cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela, já tinha perdoado ela e dado a ela salvação. Filha, ele não tem preço. Ele não tem preço. Viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a minha salvação. Servir a ele não tem preço. Adorar ele não tem preço. Viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a minha salvação. Oh,
Glória, aleluia, Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Eliana. Em nome de Jesus, por este louvor abençoado. Que Deus continue abençoando sua vida. Em nome de Jesus. Servir a Jesus não tem preço de verdade, meus irmãos. Que Deus abençoe. Eu quero já também chamar a irmã Marta, que vai contar um testemunho nessa manhã. Amém, irmã Marta? Amém, Glória a amém. Deus. Pai do Senhor para todos, bom dia. Mais uma vez, né, nós estamos aqui nesse culto mensal. E quando eu vi a Lu lá no nosso grupo, eu senti no coração de contar esse testemunho. É um testemunho, irmãos, que muitos já conhecem, né? No nosso devocional, muitos já ouviram esse testemunho, mas eu senti no coração de novo, porque essa semana ainda o Senhor falou comigo novamente a respeito do que aconteceu. Em fevereiro, né, desse ano, eu perdi o meu irmão. Meu irmão, ele antes trabalhava, era uma pessoa ativa, mas muito escarnecedora, né? Coração muito duro. Chegou até a falar para mim, mas a Vanderleia, que nós tínhamos ido para a igreja porque nós estávamos velhas, né? Não tínhamos mais nada para viver e assim nunca aceitou a palavra. E sempre ativo, mas aí de 5 anos para cá ele se afundou nas drogas, parou de trabalhar, bebia muito, e foram 5 anos assim, né? E a gente sempre tentando fazer ele a realidade. Uma semana, mais ou menos, antes dele ir para o hospital, eu fiz uma oração para Deus, né? E eu pedi para Deus para fazer uma obra na vida dele, né? Porque ele vivia ali com a mamãe, não trabalhava, e a gente sabia que o inimigo também, ele entrava ali naquele lugar, porque eu já fui testemunha, sabe? Porque a gente ficava com ela no quarto, dormia, e eu ajoelhei para orar, e o inimigo começou sabe, a entrar na minha mãe, a fazer, assim, não naquele sentido mesmo de posse, né, de possessão, mas no sentido de fazer a mamãe ficar agitada e tudo, porque a mamãe é evangélica, graças a Deus, 92 anos, praticamente 45 anos de crente que ela é, né? Mas a gente sabe que através de uma pessoa na casa da gente pode vir, o inimigo entra, o inimigo tenta fazer morada, tenta, né, fazer as artimanhas dele. E aí eu fiz essa oração e pedi para Deus para poder transformar a vida do meu irmão, porque assim, eu até falei com ele antes, né? Falei, cadê a sua dignidade? Foi pouco tempo antes dele ir para o hospital. Cadê a sua dignidade? A sua dignidade está aí dentro de você. Você só não está usando ela. E aí aconteceu tudo, muitos irmãos aqui já sabem, dentro de 24 dias ele passou mal, ele já estava vindo passando mal há algum tempo, né? Mas aí ele passou mal, assim, de uma forma, né, que ele mesmo nem conseguia levantar, a gente chamou o SAMU, levou para o hospital, foram 24 dias, ele foi para o hospital, tinha que ser removido para outro hospital, para avaliar a massa que ele tinha no cérebro, na cabeça. Ele aceitou Jesus aqui ainda em Jataí, Goiás, no hospital daqui, uma pessoa que era totalmente escarnecedora da palavra de Deus, aceitou Jesus, e através das peças da presente de Deus, né, ele continuou, né, porque a minha irmã ainda se preocupou, porque ele estava totalmente sem consciência. Aí perguntamos, nossa, será que ele se lembra que ele aceitou Jesus? Mas em todo o tempo ele foi evangelizado através das peças da presente de Deus. Eu vestia, minha irmã vestia, ele lia, e aí a gente ficava lembrando ele, né? Você aceitou Jesus? Eu tenho um vestido daquele oversize que fala, ele vive. Aí ele ficava lendo, ele vive. Eu falava para ele, você sabe, né? Por que que ele vive?
e quem vive, e a gente ficava lembrando ele todo o tempo. Aí eu fui com ele, né, para Goiânia. Deus me mostrou que eu ia levar ele vivo, ia trazer ele de volta morto. Deus me mostrou. A gente não quer acreditar, né? Muitas das vezes a gente acha que é coisa da cabeça da gente, mas foi do jeito que Deus mostrou, aconteceu. Aí eu fui para Goiânia com ele foi internado, foi para a UTI para tratar uma pneumonia, para depois fazer a operação. Na segunda-feira ele operou, na terça-feira à noite ele faleceu. E aí, por que eu estou contando isso de novo, irmãos, esse testemunho? Porque, assim, muitas pessoas já ouviram, mas eu sei que muitos ainda não ouviram, né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque em todo o tempo, eu mas o meu irmão, a gente não se dava bem, sabe? E quando foi para mim ir com ele, eu fiquei nervosa, eu não queria ir. Mas depois eu tive a oportunidade de cuidar dele, sabe? De continuar evangelizando ele, continuar falando de Deus, lembrando ele do compromisso que ele tinha feito. Meu irmão, graças a Deus, dentro de 24 dias, faleceu e faleceu salvo, para honra e glória de Deus. E eu estou contando esse testemunho porque antes de ontem o Senhor ainda falou comigo, sabe? Porque o meu irmão não tinha dignidade, não tinha mais dignidade. Você olhava nele, era sabe? Ele não estava vivendo, ele estava sobrevivendo, sabe? De qualquer jeito. E era digno de pena. E aí Deus falou comigo novamente, né? Porque Deus foi uma obra na vida dele maravilhosa, sabe? Tirou dele todo o sofrimento, porque às vezes a gente pode pensar assim, a pessoa está fazendo o que quer, né? Ela pode achar que ela está sendo feliz, mas no fundo não está. Né? No fundo, não está. Então, o Senhor fez uma obra maravilhosa na vida dele. E aí, há 2 dias atrás, ele me lembrou novamente disso, sabe? E eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida do meu irmão, pela vida da minha família. Meu pai também foi assim. O Senhor, no último dia, salvou ele, nos últimos dias. Né? Então, assim, o Senhor, ele é o Deus que faz. Muitas das vezes as pessoas não entendem, mas que vida que ele estava vivendo, né? Que vida. O Senhor deu vida para ele, vida com abundância lá no céu, né? Porque aqui ele já não tinha vida. E era esse o testemunho que eu queria contar e falar para a igreja, né? As peças da presente de Deus evangelizam. As peças da presente de Deus mostram ao mundo o amor do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Marta por esse testemunho. Que Deus continue te usando e te abençoando. Enquanto a irmã Marta falava aqui, o Senhor falava no meu coração: não podemos desistir dos nossos familiares. Não podemos de forma nenhuma deixar de orar por eles, deixar de pedir ao Senhor pela vida deles. Amém? Eu quero pedir a irmã Ariclê para estar orando pela palavra do Senhor nessa manhã. Amém, Mariclê? Pela vida do pastor Daniel e já passar para a palavra nessa manhã. Amém, glória a Deus. Lindo testemunho, né? Deus faz mesmo, maravilhoso. Glória a Deus por isso. Obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui reunidos, precioso Senhor, como igreja do Senhor, Pai. Estamos aqui, Pai, com os ouvidos atentos, precioso Senhor, com o coração aberto, Pai, para recebermos a Tua palavra, Pai. A Tua palavra, Pai, que gera vida, que gera paz, que gera alegria, que gera salvação, que gera libertação, que gera, precioso Senhor, propósitos e chamados em nossas vidas, Pai. Por isso, precioso Espírito Santo, fala conosco. Usa a vida do teu filho, do teu servo, pastor Daniel, que como sempre venha ser boca de ti, precioso Senhor, para os nossos corações, para as nossas vidas, para que possamos a cada dia mais testemunharmos em nossa casa, Pai, a tua presença, o teu mover em nós, Pai. Usa grandemente, que ele seja a boca do Senhor, Pai, mais uma vez nessa manhã. E nós já te agradecemos, porque temos certeza que o teu servo é o instrumento do Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Deus abençoe, Mariclé. Em nome de Jesus, recebemos e tomamos posse dessa oração. Pastor Daniel, deixa Deus lhe usar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um final de mês para a glória de Jesus, mais um culto para a glória do Senhor. O Senhor Deus, sou grato a Deus, né, por mais esta oportunidade de podermos chegar até aqui para bem dizer o nome do Senhor e dizer quão Ele é bom sobre as nossas vidas, né? Eu queria estar lendo mais uma vez, eu acho que eu preguei num desses cultos, não me lembro essa palavra, mas essa palavra, todas as vezes que eu leio esse texto, ele chama muito a minha atenção. Queria estar lendo ali no livro de Romanos, capítulo 8, um dos capítulos que eu gosto muito nessa carta, porque é um capítulo que nos chama a entender que o Espírito Santo ele está nos forjando, nos guiando e trabalhando no nosso coração todos os dias, né? Romanos 8,14 vai dizer assim, eu vou ler do 12 em diante. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual chamados Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, né? Essa palavra, uma palavra um pouquinho forte, eu falo, uma palavra que vem ser trazida para mim, para você, para um despertamento, para que nós possamos saber, nós não somos guiados mais pelos desejos carnais, pelas coisas da carne, mas a partir de que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a partir de que um dia nós olhamos para Ele e decidimos dizer, Jesus, o Senhor tem liberdade
de trabalhar na nossa vida, na nossa casa. O Senhor tem liberdade de forjar e de fazer aquilo que o Senhor deseja. Então nós vivenciamos e somos guiados e forjados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, nosso amigo, é quem nos guia, quem nos fortalece, quem nos ensina. E aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma ministração para aquela igreja, para aquele povo, para os romanos. Uma ministração num tempo difícil, num tempo de luta, num tempo em que Roma não estava muito bem, Roma estava passando por situações difíceis, e os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo ali coagidos a parar de servir ao nosso Jesus. E Paulo vai trazer uma palavra de conforto, dizendo: olha, agora vocês não são mais guiados pelos desejos carnais, não são mais guiados pela sua própria vontade, mas agora sois guiados pelo Espírito Santo. Vocês muitas vezes não vão saber pedir, orar ou buscar, mas esse Espírito Santo está pronto para interceder por nós, para interceder por vocês, para interceder diante do Pai a ajuda necessária. E Paulo começa a declarar isso ali para aqueles homens que ali estavam através da carta de Romanos, no capítulo 8. Paulo está dizendo para eles que agora aquele que sofreu, Cristo sofreu e sofremos com ele quando nos rendemos a ele, mas também nele nós viveremos a glória do Senhor Deus. Nós viveremos aquele momento em que, quando a nova Jerusalém descer, nós viveremos eternamente com ele. Mas enquanto nós estamos nesta terra, enquanto nós estamos aqui, o Senhor, ele tem um propósito comigo e contigo. O Senhor tem um propósito que nós não imaginamos muitas das vezes. Nossos olhos às vezes não vê tudo, nossos ouvidos não ouvem, não desce ao nosso coração, como está escrito em Coríntios, mas o Senhor, ele diz assim: mas através do Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, todas as coisas são reveladas, todas as coisas são mostradas. Deus está dizendo para mim e para você: não se preocupe, as coisas serão reveladas. Deus mostra para os seus. Deus não nos deixa enganado. O nosso Deus é um Deus que mostra, que compartilha muitas coisas conosco para nos prepararmos para tudo aquilo que é necessário se preparar, né? E o apóstolo Paulo, ele traz uma comunicação aos romanos que eu acho muito interessante, quando ele começa a tratar ali no capítulo 18, né, dizendo que as lutas, né, porque ele tem, porque para mim tenho por certo, ele tinha por certo, ele sabia quem ele servia, ele entendia quem era Jesus, e porque ele havia tido um encontro genuíno com Jesus. Eu quero dizer, né, eu aprendo primeiramente com essa palavra, que quando nós temos um encontro genuíno com Cristo, quando nós temos um encontro de gratidão, de entrega, de um coração quebrantado, nós vivemos coisas gloriosas, poderosas, tremendas, benditas, né, diante do Senhor. E eu creio que não será diferente o agir, o falar e o ministrar de Deus acerca da minha vida e da tua vida. Se você teve um encontro, eu quero dizer, como Paulo disse, nós estamos certos de que o sofrimento, as lutas, as provas, elas não estão para se comparar com aquilo que o Senhor já preparou, com a glória do Senhor que ele preparou para a minha vida e para a tua vida. Eu quero que você entenda que o Senhor, ele escreveu a nossa história, ele tem o controle da nossa história, e ele está no comando da nossa história quando nós decidimos o servir, o adorar, o exaltar e o entregar as nossas vidas nas mãos dele. Paulo vai dizer isso, eu tenho por certo,
Que essas lutas não vão interromper aquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas, para as nossas casas. Não foi a cova dos leões que interrompeu o chamado de Daniel, porque Daniel ele confiou no Senhor e mesmo na proibição de não poder adorar a Deus em terra estranha, Daniel adorou, Daniel orou, ele foi levado para a cova, Deus entrou na cova e Deus ali foi reconhecido naquela nação como o único Deus poderoso, glorioso. Então esta luta, esta prova que você está vivenciando, ela vai servir, ela vai ser algo para que você veja a glória de Deus e para que pessoas entendam quem é o Deus que você serve, que nós servimos, quem é o Deus que está diante das nossas vidas. Paulo estava exatamente dizendo isso para os romanos. Paulo estava expressando, olha, há uma ardente expectação, há uma ardente busca das criaturas pelos filhos de Deus. Por que que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está declarando que quem serve a Jesus, quem está em Cristo, é diferente, muda a história. Aonde pisa, o inferno tem que retroceder. Aonde entra, a glória do Senhor tem que entrar. Eu quero declarar hoje, nesta manhã, neste final de mês para a tua vida, ei, você tem autoridade de Deus para marchar. Ei, você tem autoridade de Deus para mudar histórias no nome de Jesus. Você recebeu uma autoridade do Espírito Santo para que vidas sejam capacitadas, sejam cheias da glória do Senhor Jesus. E não é as nossas lutas, as nossas provas, as coisas que vivenciamos que vão nos travar, porque Paulo está dizendo aqui que Cristo está garantindo sobre as nossas vidas esta autoridade que as lutas não podem se comparar com as coisas grandiosas que o Senhor, ele tem por mim, por você, que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele vai declarar, Deus vai declarar lá em Jeremias o que ele tem a respeito de mim, Jeremias 29. O Senhor fala, eu não tenho pensamentos terríveis a respeito de vós, lá no 29:11, mas eu tenho pensamentos de paz, eu tenho pensamentos, eu amo as vossas vidas. E aí ele vai declarar no seguinte, e se me buscardes de todo o vosso coração, então eu se farei achado de vocês. O Senhor está dizendo, e eu me apresentarei, e eu estarei com vocês. Paulo está dizendo isso para os romanos, olha, sabe por que a luta não se compara? Essa guerra não se compara? Porque Deus um dia os resgatou, os salvou através do seu Filho Jesus. Ele vos chamou para algo diferente, para algo tremendo, bendito, poderoso. E eu creio assim, Paulo continua ali falando, sobre a esperança de estarmos em Cristo, sobre a esperança de crermos e entendermos que o Senhor um dia nos resgatou. Paulo ele vai continuar declarando sobre esse capítulo que eu amo, ele vai declarar sobre o sofrimento presente, mas o que estava por vir era maior. Os romanos estavam vivendo um tempo, amados, em que os cristãos estavam sendo queimados, em que pessoas estavam sendo perseguidas. Roma estava uma bagunça por conta da perseguição. Mas Deus estava dizendo, mas em meio a esse caos eu tenho levantado homens, eu tenho levantado mulheres no meu nome, para que vidas sejam salvas, resgatadas. O Senhor, ele tem cuidado de vós. E quando Paulo vai declarar ali, porque sabemos que toda a criação há um tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Nós temos luta, ele está dizendo, nós teremos luta, nós passaremos, nós viveremos situações, mas entenda uma coisa, chegará o tempo em que nós seremos redimidos, que nós seremos salvos, que nós encontraremos com o Mestre. Jesus prometeu, eu imagino ele dizendo, olha, Jesus fez uma promessa, Jesus disse aos seus discípulos, quando ele estava subindo, olha, eu estou indo, mas eu vou lá para preparar morada, mas eu vou voltar
voltar para buscar vocês, mas eu vou voltar para vir aqui buscar vocês. Mas olha, eu não vou deixar vocês sozinhos neste mundo. Eu não vou ir embora e esquecer tudo o que aconteceu, não. É necessário que eu suba para que o Espírito de Deus desça, para que o Espírito Santo desça. Então era necessário Jesus subir para que a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, nosso amigo, consolador, aquele que nos guia, dizendo, este é o caminho, andai nele, descesse, para consolar, para estar junto. Então Paulo estava dizendo, olha, mediante estar gemendo, lutando, há um Espírito Santo que cuida, que zela, que te dá autoridade na tua oração, na tua busca, na tua entrega. Então eu quero dizer, aplicar para você nesse mês. Esse mês foi um mês de luta, mas foi mês de bênção, foi mês de novidade, é mês que o Senhor tem trabalhado, feito, né? Eu quero, o mês que vem, hoje vai concretizar algo, e o mês que vem eu quero trazer um testemunho daquilo que o Senhor está fazendo em novembro. Então, em novembro, eu posso dizer que em meio às lutas, esse mês foi mudança de chave. Como o Senhor profetizou, como o Senhor disse lá em outubro, que esse mês seria céus abertos, e tem sido céus abertos para a glória do Senhor Jesus. Amados, eu falei para Deus, Senhor, antes que findasse o mês de novembro, o Senhor pega 2 revendedores meus que não compraram ainda, Senhor, e vai lá e faz eles fazer um pedido mais ou menos, Senhor. Senhor, alavanca as coisas, o Senhor disse. E ontem eu entrando no meu escritório, eu vi lá 1.300 em compra. Eu falei, que isso, Senhor? E aí eu vi que 2 revendedores que fizeram a migração foram lá do jeitinho que eu pedi para o Senhor. O Senhor é Deus que no meio da tua luta, no meio da tua prova, no meio da tua dificuldade, Ele mostra a glória dEle, e a glória dEle muda a história, e a glória dEle transforma. O Senhor nesta manhã está dizendo, ei, não fique parado na tua luta, não fique parado na tua prova. Olha, levanta e ergue o teu semblante, porque o Senhor está dizendo, ei, você é filho. Vai gemer? Vai ter luta? Vai. Mas lá no versículo 28 ele vai dizer, mas todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. Não é a nossa prova que vai nos matar. Se é necessário passarmos, ela vai contribuir para que eu entenda que a glória do Senhor está se manifestando na vida daqueles que estão me observando, que estão te observando, que estão olhando que Deus é esse que você serve. E eles se renderão ao Senhor, eu creio. Olha o testemunho da pastora Marta, que bênção. Deus, Ele faz em meio àquilo que nós não imaginamos. Ela disse, eu não queria, mas eu precisava ir lá com meu irmão, porque Deus precisava fazer uma obra. Deus está fazendo, igreja. Deus irá fazer. Era isso que Paulo estava dizendo. E quando Paulo começa a chegar lá no versículo 31, é o que me chama mais atenção. Porque ele vai dizer, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nos poupou não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha que coisa tremenda que Deus está dizendo aqui. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Sabe o que Deus falou comigo sobre esses poderes? Olha só, que nem o governo, que nem homem
pode impedir a glória de Deus na nossa vida. Nós estamos passando por um momento terrível no meio da nossa nação, mas Deus ainda está no meio daqueles que o buscam. Deus ainda é Senhor das nossas vidas. Deus tem muita gente, missionária Luzinete, parando de vender, parando de fazer isso, parando daquilo, porque vai quebrar, porque o país é isso. Ei, eu quero dizer uma coisa para você na autoridade de Jesus. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? Lá em Salmos 91, ele garante: aqueles que me amam, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós descansaremos, nós viveremos, não segundo ações humanas, mas nós viveremos segundo as ações de Deus, através do Espírito Santo na nossa vida. Então a tua luta não te condiz quem você é. O que condiz é a palavra que sai do trono de Deus, de Jesus que está à sua destra, para nos garantir vitória, porque seremos muito mais do que vencedores, né? E ele continua: porque nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor está dizendo hoje, nesta manhã: eu declarei sobre ti uma autoridade. E aí o Espírito Santo me trouxe uma analogia tão engraçada sobre Dorcas. Quando Pedro chega em Jope, aonde Dorcas estava? Morta, mas ela não estava no andar de baixo, onde todo mundo tinha acesso. Dorcas foi colocada lá no quarto de cima, lá em cima. E Pedro chega, as viúvas vêm com as vestes, ele olha, ele fala: agora não dá tempo, eu preciso subir lá no quarto. Sabe o que papai falou? O Espírito Santo falou comigo: filho, nós precisamos sair do extrato da terra, aonde a serpente come, para subir para o alto de cima, aonde está a mesa posta, a mesa preparada, a mesa cheia das ações do nosso Senhor Jesus, da ação do Espírito Santo. Saia do extrato da tua luta, saia da lamentação dos teus problemas, porque no quarto de cima, no patamar de cima, tem uma mesa preparada para a tua vida, tem uma mesa ali preparada pelo Senhor, para você se alimentar, para você descansar, para você encontrar socorro diante daquele que reina e vive. O Senhor está dizendo: muitas pessoas ficam no extrato, aonde domina a serpente, aonde domina o inimigo tentando nos parar, nos minar, mas esquece que nós não andamos segundo este mundo, nós não somos deste mundo, nós estamos de passagem, que na parte de cima, na adoração, na busca, na entrega, na entrada do Santo dos Santos, tem uma mesa todos os dias, meu amado, minha amada, preparada para mim e para você. Então, esta palavra do dia de hoje, eu quero que você guarde no teu coração, entendendo uma coisa: o mês de dezembro vai ser mês de mesa, o mês de dezembro vai ser mês de se assentar na mesa com o rei, de viver as coisas do rei, de viver o céu aberto, céu de glória. Não será um mês que você vai ficar sendo humilhado, vai ter luta, vai ter prova, mas se você se assentar na mesa, vai ter provisão, porque mesa é provisão, mesa é acolhimento, mesa é entrega. Se você se assentar na mesa, vai ter entrega, vai ter acolhimento, vai ter bênção, vai ter refrigério, vai ter coisa vindo do céu direto para ti, para tua casa. Deus está dizendo hoje, amanhã, dia 30, nós sairemos de novembro, entendendo que em dezembro nós estaremos na mesa do Pai, na mesa do grande eu sou, do Abba Pai, aquele que abraça, aquele que guarda. Eu vou voltar lá para Josué. Quando Josué se encontra em meio à luta, eu e a missionária Luzinete vivemos muito essa palavra, a gente ama essa palavra. Deus falava direto, sabe por quê? Porque quando Josué se encontrava ali agora, diante de um povo, Deus fala para ele: não pasme, não tenha medo, fica firme, se tu seguires os meus mandamentos, eu serei contigo aonde tu for, não tenha medo, Josué. E Josué pegou essa palavra e ele liderou o povo com mão forte diante do Senhor para conquistar a terra prometida. O que o Senhor vai ligar com essa palavra? A tua luta vai ficar debaixo da mesa, no extrato da mesa, nos pés da mesa, e tu vai sentar à mesa para receber o teu refrigério, tua vitória, a tua conquista, porque é papai quem vai determinar na mesa
quem você é diante dele e o que ele tem para a tua vida. Então, dezembro, marca aí, põe no teu caderno, põe em algum lugar, dizendo assim: eu estarei na mesa. Eu estarei na mesa, porque na mesa eu estou sendo cuidado, tratado, estou sendo alimentado, estou sendo forjado pelo Espírito Santo. Então, mês de dezembro é mês de forja, é mês de sermos visitados e aprovados pelo Senhor. E aprovados para vivenciarmos coisas gloriosas, tremendas, benditas e poderosas. Deus está dizendo: não olhe para as coisas que estão acontecendo, mas olhe para a glória daquele que te chamou, daquele que te salvou. Olha, quando aquela mulher de fluxo de sangue, ela não olhou para a multidão, ela não olhou para o sangramento dela, ela olhou assim: eu preciso tocar nas orlas daquele homem, eu preciso tocar, e se eu tão somente tocar, eu serei sarada. Olha que coisa gloriosa. Maria, quando Jesus entra na casa dela, ela não pensou como Marta: não, você precisa deixar limpo porque o mestre vai vir, eu preciso isso. Ela diz assim: não, eu vou sentar, eu vou me lançar e eu vou adorar a Jesus. Ela decidiu adorar. Então, quando nós decidimos adorar, as lutas, elas ficam para trás. Quando nós decidimos adorar, nós somos levados a viver coisas extraordinárias diante do Senhor. Eu vejo Deus mudando rota de pessoas aqui. Eu vejo Deus hoje dizendo: você vai sair dessa rota para uma rota melhor. Eu vejo Deus pegando aqui o escritório de cada um de vocês e Deus mudando a história. Deus fala assim: esse mês vai ser mês de história. Se prepara. Não tenha medo, planeja a tua meta, faça ali, porque Deus vai dizer: vai passar dela. Vai viver a meta e um pouco mais além da meta. Vai viver algo extraordinário, porque na mesa é abundância. Eu vejo Deus pegando pessoas aqui que vão testemunhar o quão vendeu, o quão vivenciou. Mês de dezembro vai ser mês de abrir as portas. Vai ser mês em que o Senhor vai bradar. Então, aproveite. Amanhã é tempo de estratégia. Dizer: eu vou vencer. Eu vou viver algo que os meus olhos ainda não viram. Meu ouvido não ouviu. Não desceu ao meu coração. Mas que o Espírito Santo já está trazendo a mim. Então, quando Paulo ministra essa palavra para nós encerrarmos, ele está dizendo o quê? Eu digo que Jesus, ele já está limpando o teu caminho em meio às lutas. Por isso que a glória de Deus não se compara com as lutas, não se compara com as coisas terríveis. Paulo está dizendo: se levanta, marcha, porque o Senhor, ele quer fazer algo glorioso. Para encerrar, quando Paulo declara lá para Timóteo: ó, Timóteo, eu combati, eu percorri, eu guardei. E agora tem algo me esperando nos céus, aonde é o meu descanso. Mas não só a mim, Timóteo, mas para todos quanto passarem, resistirem, percorrerem, combaterem, entregarem, guardarem a fé, receberão essa coroa de justiça. Há uma coroa de justiça nos esperando. Há um céu de glória que está chegando, igreja. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós temos que estar preparados. Não é para se preparar, é para estar preparado. Porque a qualquer hora o céu se rasga. Jesus desce para buscar a sua igreja. A qualquer hora, a qualquer minuto, o céu se rasga para nós sermos sarados. O choro já não haverá mais, a dor não haverá mais, mas será um momento de muita alegria, de cântico. Ele é santo, 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 santo é o Senhor. Então a tua dor, ela vai passar, mas enquanto você está aqui na terra, percorra, lute, diga: a glória do Senhor me põe na mesa, e mesa é lugar de refrigério. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Foi até aqui que o Senhor colocou meu coração. E eu creio que o mês de dezembro vai ser mês, missionária Luzinete, de surpresas.
Deus fala assim, filha, que Deus vai trazer surpresas para tua casa. Vai ser um mês de mais surpresas ainda. Mas o Senhor diz assim, filha, passa para o rio. O Senhor está dizendo assim, eu estou alargando as fronteiras deste rio do Espírito Santo. O Senhor vai te levar, filha. Porque tu vai pregar com tanta autoridade mais ainda em dezembro, que pessoas serão curadas, diz o Senhor. Se prepara. Porque o ano de 2026, Deus fala assim, filha, que Ele vai te usar de uma forma sobrenatural, missionária. Tu vai impor a mão e tu vai ver um milagre nítido na hora, Deus manda dizer, filha. Porque tu e teu esposo fizeram tudo quanto o Senhor mandou. Sai daqui, vem para cá, faz isso, faz aquilo, vai lá, faz isso, sem às vezes ter condições na saúde, em situações, passando luta, passando prova, mas tu olhou para o céu, Senhor Deus, se o Senhor está mandando, eu vou. E você entregou a responsabilidade na mão do Senhor, e o Senhor fez, filha. Mas o Senhor disse, se prepara, porque agora é um rio novo, uma ponte nova, algo novo, coisas novas, vai desbravar coisas novas. É como se fosse entrar numa floresta que não sabe o que tem, mas tem coisa boa chegando aí, diz o Senhor. O Senhor hoje, filha, está colocando uma machadinha na sua mão. Olha que Deus traz, é umas coisas que Deus fala. Porque quando entrar nesse lugar de desbravar, vai com a machadinha podando tudo aquilo que Deus mandar. Tira isso, põe isso, pai, pá. Porque a glória vai ser grande, diz o Senhor, filha. Tu vai ver pessoas que chegaram para você desanimadas, chegando assim, agora eu quero lutar de novo, me ensina. Filha, as pessoas estão olhando para você, sempre olham para você como um exemplo. Mas agora não vai ser só dentro da presença de Deus, lugares que Deus te colocar. As pessoas vão chegar para ti, me ensina como vencer, me ensina como servir. Eu vejo uma multidão de mulheres para conselho. Vai ter até que abrir grupo de aconselhamento, meu Deus. De tantas pessoas que vão dizer, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de algo do Senhor. Porque é isso que Deus tem, filha. Porque não é todo mundo que fala, vamos fazer um culto. Porque para começar isso aqui não foi fácil no começo. Era Pedro, Tiago e João. E olha o que Deus fez nesse tempo. E Deus está fazendo. Vai fazer muito mais. Então que Deus possa, filha, te abençoar grandemente. Eu louvo a Deus pela tua vida, né? Por todo esse tempo, né? Eu falo que eu não conheço ninguém pessoalmente, mas vou um dia conhecer, em nome de Jesus. Mas que Deus continue te usando, filha. Que Deus continue fazendo você essa pessoa que você é, que estende a mão. Às vezes tá sangrando, tá doendo, mas vem aqui, te ajudo, vamos lá, né? E o Senhor vai fazer. Amém, igreja? Amém, amados? Nós somos uma igreja. Nós estamos aqui, somos uma igreja reunida online, mas somos. Porque não é à toa que Deus preparou a presente de Deus para nos unir. Foi à toa que Deus colocou lá no coração da Dona Ivonete, do Jean, do seu Gilene, da família toda, algo tão grandioso como é a presente de Deus, né? E ainda com a mudança que teve, nós ficamos ainda mais felizes. Ontem o meu vendedor falou assim, meu Deus, eu entro lá para Puf, já pego tudo, já ponho, ficou... Você está vendo, amados, o que Deus faz pelas nossas vidas? Foi Deus que colocou esse negócio na nossa mão, foi Deus que levantou essa família para ser um exército glorioso que marcha. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Obrigado, missionária Luzinete, mais uma vez pela essa oportunidade de estarmos aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor, sua vida, em nome de Jesus. E é desse jeito. Não vou contar o testemunho agora, não. Vou contar depois. Porque grandes coisas tem o Senhor para fazer em nome de Jesus, viu? E eu creio, recebo, tomo posse dessa palavra. E foi desse jeito mesmo, né? Eu até já falei para algumas pessoas, decidimos viver para fazer a vontade de Deus, né? Eu falei que já deixamos, final de semana já não pertence a nós, já é do Senhor, né? Então, que a vontade do Senhor, ela seja feita em todo o tempo em nossa vida. Enquanto o pastor Daniel falava aqui, o Senhor falou no meu coração, se você ainda não está vivendo o sobrenatural de Deus, saia do centro da sua vida
e deixa ele fazer o que ele precisa fazer. Deixa ele fazer, né? Forjado mesmo, né? Deixa ele fazer o que ele tem para fazer na sua vida. Talvez você está aí se perguntando como que é o chamado, o que que eu tenho que fazer. Deixa o Senhor te direcionar, né? No meio do caminho você vai encontrar Pedro, Tiago e João, aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Você só precisa ir. E quando o Senhor mandou Abraão ir, ele não disse assim: ó, Abraão, vai para São Paulo, que lá eu vou te dar uma casa, te dar isso, te dar um emprego. Não. Vai e chega lá no lugar que eu vou te mandar. Sem direção, sem dizer sem um destino final. Então, é isso que nós precisamos, crer totalmente no Senhor. Algumas pessoas falaram comigo acerca do sistema, estamos trabalhando no escuro. Abraão foi no escuro, gente. E o Senhor abençoou aquele homem. Essa semana meu esposo pregou e falou sobre Abraão. Abraão foi um homem riquíssimo na terra. Mas quando Deus mandou ele sair do meio da parentela e ir, foi no escuro. Deus não falou para ele, ó, vai ser bonitinho. Quando o pastor falou ali do machado, né? É desse jeito, gente. É desbravar, ó, o machadinho de Deus ali que você vai cortando. E é desse jeito mesmo, pastor. Eu decidi viver aí pedindo ao Senhor, Deus, faz aquilo que eu não consigo fazer. Desbrava, desmata onde eu não consigo. E o Senhor faz. Amém? Por isso eu estava sorrindo, porque eu orei ao Senhor desse jeitinho aí, pedi para Deus, falei, Deus, eu preciso que o Senhor entre aqui, me dê estratégia, me mostre como fazer. E eu orei desse jeitinho, em todas as áreas. E o pior que eu pedi, o melhor, né? Eu pedi em todas as áreas. Na área da presença de Deus, na área do ministério, na família, eu pedi para o Senhor, me ajuda a desmatar onde eu não consigo. E foi desse jeito mesmo, viu? Que Deus continue abençoando sua vida, pastor Daniel. Em nome de Jesus, eu quero chamar a pastora Thaís para estar orando nessa manhã, finalizando aqui o nosso culto. E eu quero pedir a pastora Thaís para acrescentar um pedido a mais nas orações, né? Ore pedindo ao Senhor que traga cura para o nosso meio. Eu acredito que a maioria das pessoas que ontem eu falei acerca do culto falou assim, Lu, eu não vou poder estar, porque eu vou no médico, eu vou precisar levar minha família no médico, eu vou precisar levar meu esposo no médico, eu vou precisar disso, daquilo outro. Então, nessa manhã, vamos orar pedindo ao Senhor que traga cura para o nosso meio. Nós não aceitamos nenhum tipo de enfermidade no nosso meio. Pastor Daniel disse assim, eu pedi ao Senhor 2 vendedores, pastor, pede mais, porque Deus é Deus de muitas coisas, Deus é Deus de coisas grandes. Então vamos pedir coisas grandes para o Senhor. Cura, Deus ainda é o Deus que cura enfermidades. Amém? Pastora Thaís, pode orar nessa manhã em nome de Jesus? Amém. Shalom. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, é no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que mais uma vez nós entramos na tua presença, Senhor amado. Queremos apresentar, Pai querido, a vida de cada um que está aqui, Senhor. Pai querido, a palavra já foi ministrada, Pai querido, o Senhor falou conosco, Senhor amado. E neste momento, Senhor amado, eu quero apresentar primeiramente a presente de Deus e tudo aquilo que o pastor Daniel já foi usado pelo Senhor para declarar. Pai querido, em concordância com teu filho, Senhor amado, eu declaro bênçãos sem medidas sobre a vida do teu povo, sobre a presente de Deus e sobre o ministério do teu povo, Pai querido, em nome de Jesus, que toda maldição caia por terra, que toda palavra de peso caia por terra, que a sua unção, o teu poder venha dominar sobre a vida dos seus filhos e filhas, ó Pai. Eu te peço nesta manhã pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, porque há poder no teu nome, há poder no teu sangue, há poder no teu nome, Senhor amado. Pai querido, eu ainda oro, Pai querido, por todos aqueles que estão enfermos, Pai. E eu me incluo, Senhor amado, nesta oração. Incluo a vida do meu esposo e todos aqueles que têm pedido oração por enfermidade, Senhor.
A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E eu declaro essa palavra sobre o teu povo nesta manhã, Senhor. Sobre a saúde do teu povo, Senhor amado. Em nome de Jesus, ó Pai querido. Todo espírito de enfermidade pega a sua bagagem nesta manhã e sai da vida do povo de Deus. Sai da vida do povo de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Que o Senhor venha, Pai querido, operar, Pai querido, na corrente sanguínea do teu povo, Senhor amado. Que todo dano que as vacinas causaram ao corpo dos seus filhos seja paralisado agora pelo poder do nome de Jesus. Pai querido, que tudo aquilo, Pai querido, que toda célula maligna, cancerígena, todo espírito de enfermidade, é uma ordem no reino espiritual hoje, que venha bater em retirada na vida do teu povo, em nome de Jesus. Senhor, eu ainda quero te agradecer. Quero te agradecer por esta palavra grandiosa, maravilhosa, que o Senhor todo mês usa o pastor Daniel, Senhor. Que o Senhor venha acrescentar na medida da fé dele, porque eu sei que a fé dele é grande, Pai. Grandes coisas sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele. Apresento toda a liderança, Senhor amado, da presente de Deus. Pai querido, do Jean, o pai, a mãe, esposa e todos aqueles, a Gláucia, Senhor amado, todos aqueles que fazem parte deste trabalho para que a gente venha crescer juntamente com eles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, vai visitando, Senhor amado, a pastora Malha ali no Pará. Pai querido, vai dando forças a ela, Senhor amado, para conduzir a casa, a família e tudo aquilo que o Senhor tem colocado ela para conduzir, Senhor amado. Em nome de Jesus. Senhor, como disse o pastor Daniel hoje, através da palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ó Pai querido. Que nós venhamos entender cada processo que nós estamos vivendo, Pai querido, para glorificar o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse mês de novembro, Senhor amado. Muito obrigado por este mês de dezembro que vai estar entrando, Senhor amado. E que nós venhamos ser, Pai querido, tudo aquilo que foi declarado hoje sobre as nossas vidas. Que nós venhamos viver a totalidade da promessa, Senhor amado. E todos saibam que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, ó Pai. Despede-nos em segurança, Senhor, guardando, nos livrando e protegendo de todo mal, Pai. Pai querido, entregamos, Pai. O nosso final de semana já é do Senhor, como disse a missionária Luzinete, Pai querido. E nós entregamos a Ti, na totalidade, o nosso final de semana. Faça a Tua vontade. Espírito Santo, toma o domínio das nossas vidas e faz a Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastora Thaís. Recebemos e tomamos posse dessa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por estar aqui. E eu quero já pedir o pastor Daniel para dar a bênção apostólica. Amém, pastor? Finalizar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda a tua mão em forma de receber para a glória de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do doce Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, desde hoje e para todos sempre. Nós dizemos amém. Deus abençoe. Deus abençoe, povo de Deus. Fiquem com Deus e até segunda no devocional em nome de Jesus. Ô, Glória. Amém, amém. Amém, aleluia, glória a Deus.